Estamos aqui de volta nos estúdios, agora também aberto para todo o Brasil e pelas redes sociais. Você que nos acompanha aí pelo Facebook. Mais um papo de saúde. E hoje aqui estamos com um colega médico, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o Dr. Yuri Candiago. Tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a depressão, as suas repercussões nas doenças cardiovasculares, são as doenças ainda que mais acometem aí, que mais matam aí no mundo, e também o suicídio. De onde é, doutor Yuri Candiago? Muito Boa bem, tarde. obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os radio-ouvintes, aos internautas conectados aqui no programa. Bem, vocês já puderam perceber que meu sotaque não é praticamente um alagoano. Eu sou paranaense, com um pezinho no Rio Grande do Sul, onde eu fiz a minha formação médica, né? Básica da medicina, e depois vim para Alagoas, né? Para fazer cardiologia, e morei em Maceió há algum tempo, 5 anos, 5, 6 anos em Palmeiras dos Índios, e agora mais alguns 6, 7 anos por aí aqui em Arapiraca. Aqui estou. Fez uma turnê, hein? Fora as outras cidades que eu viajei pelo Brasil. Aí você fez cardiologia e Na Santa Casa, de Maceió. Maceió. 3 anos. Isso aí. Que bom. A sua família é Minha família é do Paraná. Paraná. Fronteira com... Continua lá a família em Paraná? Uma parte eu consegui resgatar, trouxe meus pais para cá faz quase um ano. Né? Meu irmão mora em São Paulo, minha irmã é estrangeira, já está morando no Paraguai, que é divisa com o Paraguai, a cidade onde eu nasci. Longe, né? Tá vendo aí? Me viu parar. Bom, eu acho longe, né? Para o doutor Jean Rafael, para o doutor Yuri que viajam, acho que não é muito longe, não. E casou com uma alagoana. Minha estagiária na Santa Casa. Oi, doutora. Um beijo para ela, Isabela. Doutora Isabela. Ela está aqui acompanhando aqui conosco. A minha aluna é coisa de professor e aluno, né? Coisa boa. Isabela, eu convidei ela para vir aqui. Ela, ainda não estou na hora não. Eu digo, Vamos preparando ela. eu queria ela aqui do lado também. Preparando pra bater papo psicologicamente, né? E bom, Yuri, é um tema, né, que eu falo sempre, falar de doenças emocionais, duas coisas eu chamo a atenção. Uma, primeiro, a gente tem um preconceito até de falar de doença emocional. Segundo, né, a questão, né, de que mesmo se falando, a gente ainda também tem uma dificuldade enorme de buscar o atendimento por conta das doenças emocionais. Mas que elas podem trazer aí inúmeras complicações, como a gente sabe, né, e até levar ao suicídio para uma fase grave. No teu dia a dia, Yuri, você acha que tem uma correlação muito grande entre essas doenças, as doenças do coração, você que trata muita gente aí, né, dessa parte? Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que 90% ou mais das pessoas que a gente atende no consultório, isso em cardiologia, eu não posso dizer nas outras áreas, né, que são problemas puramente emocionais. As pessoas procuram, vai lá, Hermia, o que quer fazer? Rapaz, que coisa, é um número até bem significante, hein? Bem significante o que o doutor está falando. 90% é mais, né, referente aí à mente, referente aí ao estado psicológico da pessoa. Por exemplo, se alguém vem queixando de uma dor no peito, uma palpitação que está sentindo, e a gente vai pesquisando qual a raiz do problema, a pessoa não se dá bem com a família, ou teve alguma contrariedade, ou é obsessiva pelo trabalho, trabalha demais, entra num estado de estafa mental, né? Que os americanos chamam de estresse, mas aportuguesando, uma estafa, né, do trabalho. O corpo tem seus limites, a gente não respeita, a mente também, e com isso a gente ultrapassando os limites tem repercussões no organismo, né? E aí começam palpitações, começam dores de cabeça, enxaquecas, a falta de energia, que a gente esgota os nossos recursos, e claro que quando a gente quer fazer o que não pode, a gente sente necessidade de dar uma pausa. Estagnar um pouco. Tem que parar um pouquinho e repensar o estilo de vida, né? É aquela história que você tem a dor no peito, né? Começa a ter aquela dor, e acha que está colocando uma doença no coração. Vai logo. A gente que tem ódio, que tem mágoa, isso aí a psiquiatria explica. Quando eu estava na faculdade, há mais de 20 anos atrás, a psiquiatria já
Já tinha estudos Era científicos provando. os tipos de personalidade, aquela coisa Os tipos de personalidade, que o depressivo, por exemplo, ele tem gripe mais frequentemente e mais intensa do que as outras pessoas, tem infecções com mais frequência do que os indivíduos que são equilibrados, não têm depressão, né? Teria também propensões a desenvolver mais as patologias cardíacas, infarto, Sim. AVC. Por exemplo, eu tive, quando essa conversa, esse conhecimento de medicina e espiritualidade, os conceitos psicológicos mais modernos, eles conseguem abordar bem esse tema, né? Naquela época já, eu tive 2 pacientes, por exemplo, um com 24, outro com 25 anos, um uma semana e o outro na semana posterior. E eles tiveram um infarto porque discutiram com o pai, com a família. Foram fazer procedimento tudo e eles não tinham grandes obstruções, né, nas artérias coronarianas. Então, foi a angústia, o impacto da agressividade que, de certa forma, bloqueou a artéria, faz o colavamento, que a gente chama de vasoespasmo, né, e acabaram infartando. E isso depois, com o tempo, a medicina deu um nome, né, os japoneses, de síndrome de Takotsubo. Né? É uma síndrome que, pela secreção excessiva de adrenalina na corrente sanguínea, faz com que os vasos reagem de uma forma que colapsam, e o sangue não consegue ultrapassar, né, e chegar até as células do coração para alimentar. Com isso, tem uma zona em sofrimento e um infarto, né? E isso pode ser fatal. Tá vendo aí, amigo? Quando não chega esse caso de ser fatal de princípio, doutor, quando a pessoa vai ao consultório e detecta que é algo um pouco que não seja relativamente ao coração em si, com a conversa, com o diálogo com o profissional, tende a melhorar ou chega ao caso de complicar? É o que eu falo às vezes. Quando o problema é puramente físico, né, quando você tem um colesterol alto, uma hipertensão, diabetes que consegue controlar, é uma situação. É mais fácil. Não é tão fácil assim, porque Tem que fazer com que dieta, um diabético, um hipertenso, faça dieta, faça mude o estilo de vida, física, é extremamente difícil. Né? Você tem que passar confiança para os pacientes, para as pessoas. Mas quando você tem uma situação aguda, né, de um estresse momentâneo, muito intenso, essa síndrome ela costuma acontecer. Né? Então vocês veem uma pessoa que não tinha problema nenhum aparentemente antes, né, e de repente num pico de estresse ela tem uma morte súbita. Né? O que é isso? Muitas vezes é uma situação dessas, ou uma situação desconhecida antes, que já tinha uma certa aterosclerose, com uma estenose das artérias coronarianas que alimentam o coração, mas que não estava dando sintomas ainda. E vem o estresse por cima disso, mesmo que não tenha placa que esteja obstruindo a artéria. Né? pode ter só um caso desse, né? Você pode estar tudo limpinho, os vasos sem plaquinha nenhuma, e um estresse muito agudo, tem esse bloqueio da artéria, e não só do bloqueio da artéria, mas essa isquemia, falta de circulação no coração, desencadeia arritmias. E quando a arritmia é muito prolongada, cai a pressão e pode ocorrer a morte súbita. Então raiva mata mais do que as outras coisas, e mata muito rápido, esse que é o problema. São até aqueles casos, Yuri, de pessoas que fazem exames, dizem, eu fiz o exame até um tempo atrás, estava tudo ok. Aí, sim. De repente... Já viu esse caso, né? Já ouvi falar, né? Faço exame rotineiramente, faço, de repente acontece, morreu. Aí, a gente estava tão bem, de repente... Se vocês lembrarem, o Bussunda estava participando com os colegas dele numa Copa do Mundo, né? Isso. E ele começou a sentir uma dor leve no coração, fazia uns 2 dias, se não me engano. E aí ele teve uma morte súbita no quarto. Foram ver, ele tinha morrido. Né? Teve provavelmente um infarto do miocárdio, desse que não deu tempo nem de fazer nada. Uma pessoa que tem um sintoma semelhante a que você pensa que é o coração, ele fica melhor de acordo com a conversa, né, com o diagnóstico. A tendência é ter uma segunda vez, uma terceira vez. A tendência é ficar mais fácil. Quando você tem quando tem a primeira infarto, se é mais fácil ter outro. Porque ele já tem um problema. Né?
já tem um problema, já tem um diagnóstico de uma repercussão. A causa é o sedentarismo, o tabagismo, hipertensão, o diabetes, obesidade, fatores psicossociais que são estresse, né? Quer dizer, não é o estresse do dia a dia, do jeito que ele se mostra pra gente, mas é como a gente age frente às situações, né? Se eu me estresso com as coisas da vida. Todos nós temos estresse. Mas tem que aprender a conviver, né? A arte da convivência é que faz toda a diferença. Então, uma pessoa que já infartou, ela tem muito mais chance de reinfartar do que os outros. Deixa eu mandar aqui um alô para a turma. Isildinha lá na onda de emergência, Adriana Carla Almeida, Rafaela Carvalho, Aldemir Tenório, Israel, a Isabela aqui que estava conosco, que encontrou uma lagoana, tá vendo aí? Karine Nóbrega, o Jackson Santos, a Jô Silva lá em Teotônio Vilela. Um abraço, Jô, para você e a turma de Teotônio que nos acompanha aí, o Papo de Saúde. Luiz Carlos Silva, a Sinédria lá no Hospital Chama, lá na Oncologia do Hospital Chama. Um abraço para todo mundo que faz oncologia aí, doutora Berta e a turma. O Glauco Viana Lopes, aqui conosco. A Zane Machado, ela faz uma pergunta. Gilvan Mendonça, Alexandre Henrique, doutora Shirley, um abraço para você também, mandando palminhas para a gente. A Zane pergunta, qual exame devemos fazer com frequência? Qual exame devemos fazer com frequência? Josefa Belarmin, um abraço para você. O Aço Tenório, um abraço, doutor Aço. A Fabiana Pereira, Neide Felicidade. A Josefa fala, boa tarde, que bom ver meus dois amigos nessa conversa, que muito nos ajuda, obrigado. A Jo fala, eu tenho uma síndrome do pânico e depressão e estava com dores no peito. Fiz os exames e deu um probleminha no coração, refluxo discreto na válvula mitral. O que os senhores acham? Aí vamos ver depois aqui para responder lá em... Um abraço aí para todos vocês que já se conectam conosco. Tá? Qual o exame? Quais são os exames realmente cardiológicos que a gente faz? O exame que a pessoa precisa fazer é são aqueles que ela necessita de acordo com o perfil. Primeiro tem que passar na avaliação do cardiologista. Claro, né? Tem check-up existe para isso. Tem um screening de exames, alguns exames que são obrigatórios de acordo com a idade, de acordo com algumas doenças, né? Você tem mais de 40 anos, por exemplo, você tem que se preocupar com próstata, fazer dosagem de PSA, né? Glicemia, medir a glicose no sangue, o colesterol, triglicerídeos, as frações, né? HDL, LDL, né? Uma creatinina para ver como é que estão indo os rins, as enzimas do fígado, né? Um eletrocardiograma, mas depende muito dos sintomas que cada indivíduo possa ter, né? Se for hipertenso, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tem que fazer um check-up no mínimo anual. Mas se tiver alguma outra doença, com mais frequência ainda, um diabetes, né? Tem pessoas que têm que ser acompanhadas mensalmente, de acordo com a situação, né? E os exames que vão fechar algum diagnóstico, vão dar mais informações para a gente em cardiologia, são... Às vezes as pessoas acham que um eletrocardiograma não tem valor nenhum. Não, eu quero fazer um ecocardiograma. Geralmente já pula, hoje em dia quer ir para cintilografia, quer ir para angiotomo, um bocado de coisa. Mas o eletro dá muita informação e às vezes é o principal exame em várias situações. Tem de arritmia, por exemplo, que a gente consegue detectar com um simples eletro. E não tem idade para acontecer uma morte súbita por arritmia, por exemplo. É uma disfunção genética, né, na condição do estímulo do coração. E com o eletro a gente consegue, muitas vezes, ter um diagnóstico e já saber tudo o que vai fazer, né? Mas os exames básicos, além do eletrocardiograma, um ecocardiograma para algumas situações, né? No caso da ouvinte que falou com um vazamento pequeno discreto na válvula mitral, isso é normal. 75, 80% das pessoas têm uma insuficiência mitral ou na válvula aórtica, na válvula tricúspide também, até mais do que 70%. Então isso é natural, não deve angustiar ninguém, né? Porque veio no exame um resultado desse. Tem que ser associado várias outras informações para a gente poder dizer, né? Mas insuficiência mitral... Quando diz tem um negócio no coração... Aí, opa, vou morrer, né? Não é bem assim. E nem um bloqueio do ramo direito, por exemplo, que vem no eletro. 30% das pessoas no mundo têm bloqueio incompleto do ramo direito. Ou um bloqueio completo, né? Isso é só um atraso na condição do estímulo do coração de um lado do coração, que o outro vai mais rápido, não quer dizer que tenha doença. Como a gente mora numa área que tem muita doença de Chagas, a doença de Chagas é uma das patologias que pode provocar essa alteração. Mas nem todo mundo
tem doença de Chagas, né? Então a gente não deve ficar imaginando doenças onde elas não existem. Claro, se você tem, faça um diagnóstico, faça os exames de rotina para ver se está tudo ok. O ideal no caso é sempre procurar, né, o cardiologista, quando houver necessidade, e ter uma propedêutica que a gente chama, né? Uma sequência lógica. Tem gente que chega já querendo um exame lá da ponta, onde na verdade, né, teria que iniciar por... Começar certo para terminar certo também. Quando você começa errado, fatalmente você vai terminar uma conclusão errada, né? Tem o teste ergométrico, por exemplo, que eu vejo que muitas pessoas não gostam de fazer, até chegam com medo para realizar o exame, né? É um exame muito importante, é um exame barato em comparação com outros exames, por exemplo, uma cintilografia do coração, que tem risco, tem radiação, mas são extremamente importantes. A gente reserva para algumas situações, por exemplo, um cateterismo cardíaco, um exame invasivo, todos têm o valor e tem um diagnóstico muito preciso, né? Mas todos têm o tempo de se fazer e as indicações. Então, o médico que sabe de tudo isso é a pessoa mais indicada para poder orientar. Como começar, o que fazer e os exames depois que serão necessários de realizar, né? Eu acredito que, como você falou, você vai lá, faz o levantamento da situação e tal, afastou a patologia cardíaca, né? Aí vem à tona aquela história da pessoa possivelmente ter depressão, que é uma das coisas que eu cito sempre, que é o seguinte: a gente tem ainda uma baixa procura, muitas vezes por preconceito, às vezes não vai procurar o médico, tem uma resistência muito grande a procurar. Mas e aí vai ser enquadrado aí numa patologia emocional. Como é que a turma reage? O fator de relacionamento interpessoal é muito importante. A pessoa, quando chega para fazer uma consulta, se a gente observar bem, a gente vê a face de angústia, né? Ou aquelas pessoas que têm a síndrome das pernas inquietas, que ficam balançando as pernas, né? São inquietas, a gente consegue observar esses fatores e já consegue ver o perfil do indivíduo, mesmo sem ele falar nada. Não abre a boca, mas a gente está observando a pessoa que não para de olhar para todas as direções, um olhar vago, né? Sempre preocupada com alguma coisa. São pessoas que têm um sofrimento na convivência diária que salta aos olhos. E uma preocupação a mais. Que são tão importantes esses fatores quanto dosar um colesterol, dosar uma glicose. Se a gente passar uma medicação, uma receita para uma pessoa dessa e não orientar muito bem, quando ela sair da porta do consultório, ela já não vai se lembrar de mais nada do que a gente falou. Entendi. E aí, acredito que a correlação, por exemplo, que me chama muito isso, a turma tende a tomar os remédios, não, você precisa tomar um remédio, um antidepressivo, você vai precisar tomar um ansiolítico. A turma consegue fazer isso ou tem uma resistência? Eu percebo que é uma resistência muito grande. Não quero não, de jeito maneiro, não esse negócio não, que vicia, não sei o quê. Tem alguns fatores a gente considerar, né? Os antidepressivos eles devem ser usados pelas pessoas que têm um grau maior de depressão, de melancolia, de tristeza, né? Mas a gente tem que ver a causa dos problemas. Às vezes é uma dificuldade de convívio familiar, que isso tem que ser trabalhado. Não é o remédio que vai resolver essa situação, né? E outra, tem muito medo de usar um medicamento por achar que vai causar dependência. A dependência química não é uma droga, isso não é remédio, isso é uma droga, né? Então tem medicamentos hoje mais modernos do que os de pouco tempo atrás, que são mais seguros até para um paciente cardiopata, né? Que a gente pode usar com grande tranquilidade, né? Mas também tem que ser trabalhado. Seria ótimo se a gente tivesse psicólogos, terapeutas, para ajudar essas pessoas, todas as pessoas que passassem por esse problema de depressão, né? Porque o tratamento tem que ser em conjunto, a gente não faz um tratamento desse sozinho, que digam os psiquiatras, né? Não adianta passar uma medicação e achar que a pessoa vai usar por algum tempo, que o tratamento é prolongado, é de longo prazo, quando o paciente, assim como o paciente hipertenso, diabético, tem muitos pacientes hipertensos que começam a tomar um remédio e vem, não, minha pressão agora está 2/8, está 11/8, aí larga. Eu não preciso tomar, estou bom agora, estou curado. Eu volto com crise hipertensiva, vamos parar na emergência do hospital com alguma complicação.
E a gente vai ter que explicar de novo, né, que aquele remédio é para o resto da vida. Tem que fazer o diagnóstico correto primeiro, né? Quando a pessoa chega no consultório, ela tem medo de passar as situações que ela vive, aí vem com a pressão 15/10, 16/11, até mais alto. Até para não se submeter a um regime rigoroso, doutor. É medo. Medo. Medo da vida, medo de tudo que serve. As pessoas vivem com medo. Isso é um trauma muito grande que dificulta a convivência com tudo. Né? Tem pessoas que têm medo de sair de casa, tem pessoas que têm medo de enfrentar a vida, né? E não é por aí. Né? Então a pessoa chega com uma pressão alta dessas e é puramente emocional. Então a gente tem exames, tem um mapa de 24 horas, por exemplo, que é um exame bem seguro para se fazer e com a gente consegue fechar um diagnóstico com índice de satisfação muito grande, né? Com erro pequeno, e a gente consegue estabelecer. Quando o paciente faz um mapa, e a pressão dele, quando chega para fazer o exame, ela está bem alterada, e depois quando ele chega em casa, vai relaxar, a pressão normaliza, fica o tempo todo, durante o dia, à noite, normal, e quando ele volta para a clínica, às vezes ele vai tirar o aparelho, fica no estresse também e sobe de novo, isso é estresse. Não precisa remédio para pressão, sim, vai passear, caminhar, distrair. Realmente é uma coisa que a gente observa que no nosso dia a dia as emergências estão lotadas, né, de pacientes, principalmente com crise hipertensiva. É uma das coisas, e você trata o quê? Só com antihipertensivo. E se a pessoa tem uma patologia de cunho, né, emocional ali, você vai ter uma dificuldade enorme de acompanhar. Tem um grande problema também que, em se falando de hipertensão, nós temos, para cada hipertenso tratado, tem pelo menos um ou dois até que não estão fazendo tratamento. Então tem muita gente por aí que não está sentindo nada, e a hipertensão é sim, a gente tem hipertensão arterial, tem pressão alta e não sabe, só vai saber se começar a verificar, medir, e de repente tem um derrame, né, um AVC, tem um infarto, tem um edema agudo do pulmão, alguma complicação da pressão. E aí sim vai sentir alguma coisa. Muitas vezes já é tarde, o coração já tem algumas alterações, aí sim ele já vai ter alterações, que a gente já começa com um trabalho mais difícil. Né? Em vez de a gente ter tempo de trabalhar num coração que não tem alterações ainda, controlar a pressão, para não ter alterações no futuro, já tem um coração e até os rins com problemas que dificultam um pouquinho o tratamento. Né? A qualidade de vida já não vai ser a mesma. Né? Então, sempre que possível, procure ir para o posto de saúde, para um hospital, para algum lugar, para uma clínica, faça seu check-up para verificar os exames básicos, colesterol, glicose, né? Os problemas renais, dosar uma creatinina, que tem muita gente também. A cada paciente tratado numa diálise, tem mais uns 2 ou 3 que não sabem que tem doença renal crônica. Que é uma complicação da doença cardiovascular. Que é uma das complicações da pressão alta, do diabetes também. Então, a gente tem que lutar para que as coisas mudem no nosso país. Não adianta a gente achar que os outros vão solucionar os problemas, a gente tem que fazer a nossa parte. Ô doutor, além da saúde mental que deveríamos ter, que poderíamos procurar ter, algumas alimentações, alguns alimentos que a gente poderia diminuir e não se ceder no uso, para evitar problemas do coração. Relativa à dieta. O caminho do meio é o mais seguro, né? A moderação. Né? Mais uma vez, depende do perfil de cada indivíduo. Tem pessoas, mesmo assim, tem pessoas que, por alguns processos de funcionamento do organismo que são diferentes, né? Às vezes tem uma pessoa com o mesmo nível de colesterol e triglicerídeo elevados, e a dieta ela tem que ser diferente, né? Porque cada fígado funciona de uma forma diferente, cada organismo funciona de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente tem que reduzir um pouco mais a dieta rica em colesterol e outros em triglicerídeo, porque a resposta é diferente, porque o metabolismo de cada indivíduo tem um funcionamento totalmente diferente do outro. Mas, em termos gerais, a gente deveria evitar alimentos industrializados, né? Contém muito sódio, refrigerantes também, que apesar de serem doces, eles têm muito sódio, né? Alguns refrigerantes light, eles têm mais sódio do que os refrigerantes
normais, né? Sem adição de adoçantes. Gorduras, frituras, né? São coisas assim que são boas, mas não fazem bem, né? Aquele corinho, aquela pele do frango, por exemplo, é rica em colesterol. Os miúdos de frango são ricos em colesterol, né? Mas o que impressiona muitas vezes é que tem pessoas que têm uma alimentação totalmente desregrada durante a vida toda e estão lá com seus 80, 90 anos e vivem muito bem as taxas. Muita gente fala isso, né? Eu vou parar de comer isso porque vou parar de fumar porque, né? Eu estou nessa idade, tá? Já estou com 90 anos. Eu, sinceramente, eu não sou muito agressivo nessa faixa etária, porque se eu tirar toda a comida, toda a alimentação... Ele vai ficar deprimido. Ele vai ficar bravo comigo. Vai adoecer mesmo. Ele vai ficar bravo comigo, vai ficar depressivo, vai ficar ansioso, e aí eu vou estar causando um problema onde não deveria existir, né? Carboidratos em excesso, né? Carboidratos são todo tipo de massa, todo tipo de alimento que é feito com farinhas, seja de trigo, de milho, principalmente, né? Que contém glúten. Eles provocam uma certa inflamação no intestino e isso acaba provocando um acúmulo, que não é o tipo de alimento, mas sim mais a quantidade, né? Eu não me sacio com uma quantidade X, eu quero comer 2X. Eu quero repetir o prato. E essa repetição dos pratos é que piora a situação. E sem necessidade. Sem necessidade. Deixa eu mandar um alô aí para a turma. Professor Emanuel Fortes aqui conosco. Um abraço, professor Emanuel, deve estar aqui na sua campanha aí. E forte, Ana Basti, Alexandre Nunes, Cléa França, mas um tema muito importante. Fernando Iquipô está em Goiânia aqui conosco. Doutor Fernando, Fábio Vieira, Gustavo Brandão esteve aqui com a sua mãe. Doutora Valquíria também nos acompanhando. O José Antônio da Silva. A Cléa França coloca aqui, a preocupação faz aumentar a pressão arterial. Passei um tempo ansiosa e após os exames não fui diagnosticado como hipertensa. Graças a Deus, ela disse. Resolveu a ansiedade, né, Cléa? Melhorou. A Valdelice Santos aqui conosco. A Elaine, Mochê Dayan, um abraço para você, Mochê. E muitos outros que nos acompanham aqui. Agora, Yuri, a gente vai pegar esses últimos momentos para a gente falar. Falamos realmente das implicações, né? Dessas doenças emocionais, principalmente a depressão, nas doenças cardiovasculares. E aí também tem algo muito interessante que é o suicídio, né? Que é algo que na nossa região são números que assustam, tá? A região aqui, eu trabalho na unidade de emergência, quantidade de pessoas que chegam, agora de idades cada vez mais precoces, isso me chama muita atenção. São 3 anos que a gente vem fazendo um trabalho, tá? Aqui no mês de setembro, geralmente que é o setembro, mas a gente vem sempre discutindo isso. A Mônica lá e o grupo que faz um trabalho, a doutora Delza que vem com o CVV também para ajudar nessa temática. Pessoal, os números são assustadores aqui na nossa região, tá? E no mundo também. Daqui a pouco vai ser a maior causa de morte entre os jovens, né? Entre os adolescentes e jovens. Então isso chama muita atenção. Precisamos fazer algo, tá? Chamar a atenção para que a gente possa fazer algo. Né? E eu lembro muito bem, doutor, que na minha área de trabalho eu já fiz também reportagens um período e sempre eu ia até a unidade de emergência e algumas vezes, isso variadas vezes, citava situações de pessoas que teriam provocado um suicídio, né? Por exemplo, né, dentre medicamentos, quantidade e tal, citava várias vezes fatos semelhantes a esse tipo de coisa. São muitos casos mesmo, né? E no mundo inteiro, tá? Mas aqui também assusta pela quantidade na nossa região. E aí, Yuri, suicídio. O que é que poderíamos compreender um pouquinho sobre isso? É um problema que a gente conviveu bem de perto quando eu trabalhei na unidade de emergência, na UTI, onde era a outra ponta do atendimento, né? Em que a gente atendia muitos jovens mesmo, a maioria jovens, com tentativa de suicídio e alguns por problemas corriqueiros, né? Eu lembro que algumas pessoas tinham terminado o namoro e pela insatisfação achavam que não tinha mais valor à vida e tomavam veneno. É um problema seríssimo isso, porque
vamos analisar alguns fatores. Do ponto de vista laboral, um jovem que se suicida é um transtorno muito grande, porque é uma força de trabalho que teria lá seus 40, 50 anos de produtividade para a sociedade, né? Um transtorno para a família, porque quando a gente está com 70, 80 anos, 90 anos, claro que a gente já pensa mais de uma forma natural. Morreu, estava na hora, né? Ou estava mais próximo da morte do que... a morte natural, né? Que a gente já, de certa forma, já está esperando. É um jovem, né? E abala toda a família. É um transtorno muito grande. Basicamente, o suicídio é um ato extremo de insatisfação com o enfrentamento da vida. Claro que a gente tem decepções a todo instante, mas as pessoas colocam uma perspectiva de que o outro vai satisfazer o que ela necessita. Então eu tenho um desejo de que algo seja feito e acho que aquilo é extremamente necessário. Quando o meu desejo não é atendido, eu só encontro uma forma de resolver a situação. Vou acabar com a dor. Acabo, extermino minha vida e acabou esse problema. Não sabe o indivíduo que faz isso, que cria outro problema que é para a família toda. E quem sabe até deixa filhos, pessoas que são dependentes. Exato. Você deixa se suicidar. Às vezes muitos até pensam na família, mas a depressão é muito forte, né? E os indivíduos que não têm um apoio familiar, de sociedade, não tem com quem conversar, optam por esse caminho. E chega até o caso do pior dos piores, né? Quando a pessoa, né, não quer tirar a sua própria vida só, né? Vai tirar a vida de uma pessoa também, da família, de 2, 3 membros da família, para não deixar o sofrimento. Aí se torna o sofrimento em cima do outro. São casos mais graves, né? Uhum. Aqui tem uma consideração interessante. Temos que dar atenção aos nossos jovens. Às vezes, na infância, a criança já demonstra alguns traços de insatisfação com o mundo ao seu redor. Realmente é algo que chama muita atenção. Hoje, cada vez mais, eu lembro da minha época, Hermínio, a gente ia jogar futebol, né, na escola, e o futebol a gente tinha um aprendizado bem legal. Esse aprendizado era do companheirismo. Futebol é um esporte coletivo, era a primeira coisa que eu dizia. Olha, vai jogar 2 toques. Aí a gente ficava chateado, não, eu quero driblar. Uhum. Quero fazer o gol. Eu quero fazer, eu quero. Você não é o xerife para pegar a bola e levar o tempo todo. Então a gente aprendia que era um esporte coletivo. 2 toques é o suficiente. 2 toques. Você vai ter um momento de fazer isso. Sim. Mas aprenda primeiro que é um esporte coletivo. A gente aprendia disciplina através do esporte. Aprendia, acima de tudo, que ali era o respeito e o companheirismo ao próximo. Se todos se ajudassem, né, cada um fazendo melhor a sua parte, a gente conseguiria chegar lá. Mas o que a gente vem percebendo hoje é que cada vez mais está a competição em idades mais precoces ainda, está sendo exagerada às vezes. Né? Então, a gente já foge um pouco dessa temática. Né? A gente não, às vezes não. Esse olhar, como foi colocado aqui, de acolher a criança, acolher o jovem, né, em suas dificuldades, eu acho que é algo bem interessante, né, Yuri? Vejam que nos países que a gente chama de mais desenvolvidos, né, o índice de suicídio é extremamente grande. Nos países nórdicos da Noruega, Suécia, Dinamarca, tem um grande número de suicídio, na Alemanha mesmo, né? Porque são pessoas que estão resolvidas do ponto de vista material, têm as suas condições financeiras adequadas, têm um estudo já garantido, né? Sabem que nascem e vão cursar uma faculdade, vão fazer uma pós-graduação, vão conhecer a Europa toda, vão passear, vão ter todas as condições para ter uma vida digna. Mas alguma coisa falta. Né? Quando a gente se deixa levar pelas coisas, é isso que acontece. Quando a gente perde alguma coisa, o mundo desaba. E aí a gente vai junto. Que é o que eu chamo sentido existencial. Né? O sentido existencial é algo que é um antídoto natural contra o suicídio. Ter sentido existencial. Quando você perceber alguém que ela perdeu aquele sentido, que tanto faz, aquilo que era antes prazeroso, hoje já não é mais prazeroso. E a praia, não tem mais vontade nenhuma de fazer isso, fazer aquilo, né?
tempo vai ficando, você vai perdendo aquele sentido das coisas, até chegar naquele ponto, e quando a pessoa alerta, e muitas vezes alerta, é porque é um passo para cometer. Doutor Yuri, na sua visão, na sua opinião, tanto no Brasil quanto como nós chamamos do mundo mais desenvolvido, jogos, games, filmes, programas culturais influenciam também para o acréscimo desse mal que é o suicídio? Sim, porque acaba provocando um isolamento social, né, de convívio, em que as crianças, os jovens ficam assistindo alguns programas, alguns vídeos que muita gente não tem controle, e a gente tem que ter um certo controle sobre isso, né? Vejam que há não muito tempo atrás teve uma gincana combinando com a morte, né? Sim. Da baleia azul. Baleia né? azul, né? Pronto. Isso aí é uma loucura, né? Propondo desafios, né? Por meio de uma rede social, que os jovens, as crianças iam passando de estágio após estágio, até cometer o suicídio. Como se isso fosse um ato de coragem. Né? Tem jogos extremamente violentos que eles são determinados para cada faixa etária, de acordo com especialistas em psicologia, né, com professores que determinam, olha, esse jogo, esse vídeo é para tal idade, esse não serve. Né? E dizem, a faixa etária é para 8, 10, 12, 14 anos, acima de 18 anos, então a gente tem que respeitar isso. Né? Tem que ter educação, tem que ter disciplina e discernimento do que é certo e que é errado. Senão as coisas se complicam e a gente perde o controle da situação. Jogos essas faixas etárias para poder sair do isolamento, né? Hoje tem até síndromes aí de isolamento social por conta disso aí. De vez por outra tem algum americano, jovens e até crianças mesmo, que sofrendo bullying, ou mesmo as que não sofrem bullying, passam muitas horas jogando jogos violentos, né, com tiro, tem espada e tudo mais, são extremamente violentos, como se estivessem inserido numa guerra. Esses jovens criam uma imagem mental que, com o passar, aquilo vira mais realidade do que simplesmente um jogo. E o problema é que o americano ele tem acesso muito fácil às armas. Então quase todo mundo tem uma arma em casa, pelo menos uma. A criança chega, o jovem chega, pega aquela arma e sai uma escola, para algum teatro e faz o que faz. Então são vários problemas que levam a esse... Deixa eu mandar mais alô aqui, Valdelice Santos, tá? Forte abraço, um ótimo programa. A Valdelice manda um abraço, a Maria Aparecida, a Alvanir Meire, a Thaisa Menezes conosco, Isabela Torres, Maria Rodrigues, a Maria Dégina, o professor Júlio, um abraço para você, a Elaine Santos, de sábias palavras, doutor Yuri Candiago, a Jones, obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, grande abraço. Isô Farias, o Figueiredo Alexandre, a Maria Dégina diz excelente, professor Júlio aqui, parabéns mais uma vez, amigo Jean, além dos aspectos advindos das pressões somáticas no mundo moderno, as questões relativas à espiritualidade têm tamanha relevância nessa realidade vivida hoje. Abraço ao doutor Yuri e o Hilton Almeida também. Uma turma aqui imensa conversando conosco, né? Obrigado a todos vocês, né, que interagem conosco do Brasil inteiro nesse programa. A gente tem tentado trazer temas para vocês que possam ser realmente de relevância, tá? E esse das doenças emocionais, do suicídio, que nós podemos fazer algo, pessoal. E tem um número hoje que é o CVV, o número do CVV que é 188, já é um número que está virando, né, dentro daqueles números como a gente tem do SAMU, dos outros, você diz que é 188, vai ter uma pessoa treinada lá para poder conversar com você, é anônimo, você vai conversar com ela, ela não vai saber quem você é, nem você quem ela é. Então, ela vai poder te ajudar, tá? Então, se você passa por algum momento, e geralmente as pessoas que estão assim, elas têm uma dificuldade, né, Yuri, de conversar com as pessoas mais próximas, às vezes por aquela dor que ela está vivenciando. Mas tem esse número aí que pode ajudar você que possa estar passando por algum problema ou por alguma situação desse tipo, tá? E queria, para a gente encerrar aqui com as redes sociais e para o nosso bloco comercial, fazer um convite também. Vamos ter aqui a Adriana Albuquerque, sábado, dia 25, aqui em Arapiraca, tá? A Adriana é palestrante e
traz justamente um treinamento que é o Connects. Connects, ela traz essa linha de você se conectar com você mesmo e desenvolver o teu propósito. É aquilo que a gente falou, quando você tem um propósito bem definido, mesmo nas adversidades, você começa a desenvolver a resiliência. Então, se você tem interesse, vai lá e participa com a Adriana do treinamento Connects. Vai ser no prédio da Análise e Assessoria Contábil e a gente vai deixar depois aí as informações pelo Facebook. Vamos aos comerciais, daqui a pouco voltamos aqui para finalizar.